como que as empresas lidam com esse tema, se elas esperam a legislação vingar para, a partir daí, trazer novas formas de atendimento, novos direitos ao consumidor, ou se as empresas acompanham a jornada do consumidor para trazer novas ações. Como isso impacta no dia a dia, como isso impacta em orçamento, como isso impacta em algumas regras. E dos reguladores, dos PROCONs, como que os PROCONs e os reguladores analisam isso? Porque o regulador tem um papel de controle e fiscalização, dentre multas, etc. O regulador, ele acompanha essa evolução das empresas a partir da lei ou a partir do comportamento, da jornada do consumidor e das expectativas que o consumidor tem de um atendimento, principalmente quando dialogam com a empresa? Realmente o consumidor está mais moderno e mais informado e mais inteligente. E é bom que isso aconteça, independentemente de uso ou não de tecnologia. Porque ele começa a fazer a sua escolha no ato da compra do seu produto ou serviço. E especialmente depois de períodos de crises, como nós vivemos agora, nos últimos 2 anos, 3 anos, né? Uma queda muito grande da produção, um alto índice de desemprego, é natural que o consumidor se torne mais seletivo, mais exigente, etc. Então, ele já começa a fazer a sua seleção no ato da compra do seu produto ou serviço. E o cliente, e nós que somos fornecedores, nós temos que ter alguns diferenciais, senão nós estamos fora do mercado. Nós não somos escolhidos pelo cliente. Portanto, nós não teremos o consumidor. Então, nós, por necessidade competitiva, nós somos obrigados a nos manter atualizados, a ter um produto cada vez melhor, independentemente da legislação. Mas a primeira etapa do mundo da relação de consumo é ter o consumidor. E esse ter significa que eu preciso oferecer um produto competitivo para que ele me escolha. A minha visão é de que a legislação, ela, concordando com o Vitor, ela estará sempre defasada em relação ao comportamento do consumidor e do mercado. E no setor de telecomunicações, espero um dia ter experiências em outros setores, mas hoje o que conheço bem é o setor de telecomunicações e é sobre o que eu pretendo falar. No setor de telecomunicações, a legislação está defasada em relação ao comportamento dos consumidores e muito defasada em relação aos avanços tecnológicos. Mas, por outro lado, a legislação ela é natural que se defase, porque ela é uma resposta a falhas do setor. Então, a legislação não se antecipa a comportamentos do mercado e dos consumidores, ela responde a falhas. E, na minha visão, tem que entrar, historicamente teve que entrar, num nível de detalhe muito menor do que deveria. As operadoras têm problemas seríssimos de cancelamento de serviços de telecomunicações. A Anatel precisou estabelecer uma regra que a disponibilidade tecnológica já estava presente, não era uma questão de desenvolvimento tecnológico, uma regra para obrigar o cancelamento sem falar com o atendente. Mas precisava mesmo de uma regra, entrar nesse nível de detalhe, de quando o consumidor quiser cancelar um contrato, por favor, deixem que ele cancele. E foi isso que teve que ser escrito numa regra. Então, o nível de detalhe das regras é resposta a falhas do mercado. Eu acho que o setor de telecomunicações tem sofrido uma competição saudável com as empresas de internet e, a partir disso, tentado se adequar às expectativas dos consumidores, que são as expectativas dos usuários da internet. E o movimento, então, eu vejo avanços, eu vejo evolução nas áreas de atendimento das empresas, eu vejo evolução no uso de ferramentas tecnológicas, de ferramentas digitais, para melhorar a experiência do cliente. Rafael, você na posição de PROCON, como é que você enxerga isso? Você analisa
os problemas que chegam a partir da lei ou a partir da expectativa que o consumidor tem sobre quais são os direitos que ele deve ter? Nós temos essa ausência ou carência de legislação, e aí até como exemplo, né, a Elisa mencionou a questão da Anatel, eu pegaria até de forma mais abrangente e genérica, aqueles projetos de lei do Senado de 2012, 281, 282, 283, que tramitaram, andaram em 2015, estacionaram novamente na Câmara dos Deputados, e um deles, o 281, salvo engano, diz respeito à modernização do artigo 49 do Código, né, em relação ao comércio eletrônico, e talvez o que nós tenhamos, quando esse projeto de lei virar lei, se um dia virar, porque pode ser até que se mude o projeto como um todo, dado o tempo decorrido, é que ele já pode sair prejudicado, né? Quer dizer, ele já pode sair com um certo atraso, dado esse tempo decorrido. Então, além dessa obsolescência, eu diria, ou esse atraso em relação à produção legislativa, me parece que um outro ponto é que, muitas das vezes, ou nós não temos a lei, não é? E aí precisamos, de certa maneira, preencher essa lacuna, resolver esse vazio, mas em outros casos nós temos uma involução. A lei, ao invés de evoluir ou de disciplinar certo mecanismo, regrar certa conduta, ela acaba involuindo e regulando algo pior do que se não tivesse a regulação. E agora, tudo está perdido ou nada se salva nesse cenário? Eu penso que não. Nós tivemos, algum tempo atrás, a questão, até falando um pouquinho aqui do aspecto com a Anatel, mas a questão do celular rotulado como bem essencial, lá no DPDC 2010, 2011, salvo engano, e uma resistência muito forte, sobretudo por parte do mercado quanto a isso, e mais recentemente, penso eu, o Plandec, o decreto de 2013, que tentava dar efetividade e um ganho ao segmento do mercado de consumo, eu diria, o direito do consumidor como um todo. Talvez por terem vendido a ideia de que o empoderamento seria dos PROCONs, quando na verdade o empoderamento era do consumidor, essa ideia, trabalhando lei aqui como lato sensu, nesse decreto, esse ganho que viria, nós acabamos ficando prejudicados. Agora, com lei ou sem lei, sem dúvida, essas demandas não param de chegar, e os PROCONs são a porta de entrada desses anseios, dessas reclamações, quando, obviamente, na nossa concepção, a própria empresa, o fornecedor, não faz a lição de casa. Os estudos mostram, e os números apontam, que quando o fornecedor consegue resolver, digamos assim, no seu território, aquela demanda, aquele problema, não só a chance de êxito é maior, o custo é menor e a satisfação do cliente é alcançada. O que me chama a atenção dessa conversa, e é uma preocupação de todos, o Rafael colocou bem, então, se trabalhar com uma lei como um piso, se é um pensamento comum. E se há uma alternativa para que a relação de boas práticas passe a ser a possibilidade de que as empresas e setores comecem a dialogar, tanto com os PROCONs quanto o órgão regulador. Então, se nós sabemos as deficiências de lei, o fato da lei não acompanhar as situações atuais, será que nós começamos, a partir de agora, a estabelecer que a forma que os setores encontram de dialogar com o regulador e com os PROCONs pode se dar por meio de boas práticas? Então, nós vamos discutir nos próximos eventos quais são as boas práticas do setor aéreo, as boas práticas do setor da saúde, as boas práticas do setor de telecom, as boas práticas do setor bancário. Passa a ser uma nova forma de se relacionar entre sociedade, ainda mais com os PROCONs. Nós falamos hoje de mais de 800 PROCONs, estaduais e municipais, e essa dificuldade de lidar com a individualidade de cada sujeito em cada município. A pergunta que eu faço é, você consome o seu produto? E mais do que isso, o seu serviço, você está feliz? E quando há problema, você ainda está feliz ou não? Então, começa que a gente vê o nosso cliente, não só como um cliente, mas como um parceiro, e para todos os meus amigos, absolutamente qualquer pessoa do meu ciclo próximo que usa Neon, que é um banco de varejo totalmente digital, só para quem não conhece, e tem algum problema, eu peço para ir pelo caminho normal, pelo caminho de atendimento, exatamente para a gente testar, e porque provavelmente eles vão conseguir resolver melhor do que eu resolveria. A nossa área ela chama GEC, que é Gestão de Experiências do Cliente, é algo um pouco diferente. Todo mundo tem ensino superior completo ou está na faculdade. Não parece um call center e nem é um call center, tanto que eles têm jornada de 8 horas de trabalho, que é diferente.
bilíngue, a gente dá meta de leitura, então assim, a pessoa para em torno de 15 minutos por dia para ler o que ela quiser, desde que não seja revista Capricho, sei lá, alguma coisa assim, porque precisa ter conteúdo e conversar. Não existe gerúndio, não existe transferir ligação, é 24/7, então não para nunca, pouco importa onde você estiver no mundo, em qualquer horário que seja, a gente vai te atender. A nossa legislação é ótima, ela funciona, está direitinho. Agora tem que olhar o outro lado. Se o fornecedor está entregando o que ele vende, certo? Se ele está sendo transparente no que ele vende. E se a prestadora de serviço também faz o serviço, presta o serviço que realmente ela se propôs, né? Então, o grande problema está na falta de cumprimento do fornecedor. A legislação existe, é a mesma. Se você voltar, nós temos 27 anos do Código do CDC. Esses 27 anos, naquela época, se você tivesse que fazer uma queixa, era por telefone ou fala com o presidente. Depois de 10 anos para cá, criou-se o seu SAC, vai para o SAC. O grande problema, eu sei que as empresas têm a melhor intenção, que ela vive do consumidor, mas ela não prepara a ponta o suficiente para atender o consumidor. Então, se você chegar no check-in, você vai receber a orientação e a lei daquele que está atendendo o passageiro. Ele faz a lei dele. Se você não quiser, você não vai embarcar. Certo? Isso é muito ruim. Então, por mais boa intenção que a companhia tenha de atender da melhor forma, a ponta não está preparada. O SAC é a mesma coisa. Você telefona, 4, 5 telefonemas. Então, tem pessoas que tentam no SAC 1, 2 vezes, 3 vezes, aí você pergunta, e como é que ficou? Ah, eu larguei mão. Agora, os números para o PROCON é muito grande. O .gov, o PROCON é responsável por mais de 30%, a Fundação PROCON de São Paulo. Sabe? E, então, a gente vê que as reclamações ocorrem no dia a dia e é constante. A intenção do PROCON é harmonia, é a intenção de amenizar. Mas, infelizmente, nós temos que agir com a multa de uma maneira punitiva, que é a única forma de fazer com que seja corrigido. Agora, se nós tivermos que enfrentar a realidade nua e crua e dura como ela é, não é, com o que temos hoje, e fazendo desse limão uma limonada, penso que dar vida aos princípios que o Código estabelece, não é? Então, tornar realidade os princípios do Código, se a gente colocar para funcionar o artigo 4º do Código, seria excelente, não é? Então, se nós pensarmos na boa-fé objetiva, no equilíbrio, na igualdade, na lealdade contratual e por aí afora, tudo isso, Vitor, penso eu, já serviria como solução para muitos dos problemas, não é? Ao conclamar os fornecedores, eu acho que é uma boa iniciativa que as boas práticas fiquem mais evidentes e elas passem a ser analisadas como um documento formal para ser analisado em um instrumento de diálogo. Elisa, o que você avalia? As teorias da regulação dizem que o órgão regulador, o bom órgão regulador, gera insatisfação dos dois lados, então todo mundo o odeia. Nesse sentido, acho que a Anatel está num bom caminho, porque os consumidores acham que a Anatel é frouxa, os regulados acham que a Anatel é dura demais e gera muito custo para o setor. Então, eu imagino que a gente está numa linha justa e tentando avançar. Sobre as boas práticas, se buscarem, eu participo de muitos eventos com consumidores, com o poder legislativo, com as empresas. Se buscarem as minhas falas dos 2 últimos anos, elas serão setor de telecomunicações, cadê a autorregulação? O setor de telecomunicações tem sido insistente em discutir com a Anatel o custo regulatório, as regras pesadas que geram investimentos e deslocam investimentos para áreas não prioritárias, mas o setor de telecomunicações não tem sido capaz, concordando, de executar as boas práticas. Então, a despeito de pedirem a desregulação, não são capazes de apresentar alternativas e mostrar maturidade institucional e credibilidade. E ficou muito claro, por conta da nota que os usuários dão, que não pouco importa, obviamente eu responder rápido é muito importante, mas mais importante do que eu ser atendido rápido pelo call center é eu conseguir resolver o problema dele. Então, as nossas notas, às vezes a gente demora mais,
a gente está cheio resolvendo alguns problemas, e a gente fala, ó, a gente vai retornar em 1 hora, eu retorno para você. Ou muitas vezes a gente fala, não sei responder isso agora, mas eu vou estudar e eu volto para você em breve. E o resultado é que a nota que o cliente dá para a gente depois no atendimento é muito maior do que eu atender ele rápido e ficar pingando e não conseguir resolver. E é óbvio que o problema não está na legislação. A legislação é perfeita. E ela pode ser melhorada? Pode ser melhorada. Né? Nós somos uns grandes defensores da solução e não da protocolação. Né? Nós somos defensores disso. Então, tudo pode ser melhorado. Né?